noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do Projeto Vida Consciente, ainda sem previsão do retorno às atividades lá na nossa sede, mas aí na torcida para que seja breve. Que em breve a gente possa estar lá. Dando continuidade hoje aos estudos de casos de atendimentos, esses estudos de casos, para algumas pessoas auxiliam porque veem na prática casos reais. Acho que fica um pouquinho mais claro o entendimento de como funciona o nosso psiquismo. São casos realmente interessantes que explicam bem o funcionamento, a influenciação e como a gente pode lidar com essa influenciação do nosso psiquismo e, a partir daí, plantar vidas mais tranquilas, a partir desta mesmo. Então, rogamos amparo à espiritualidade que nos acompanha, sempre nos ampara, para que tenhamos uma noite agradável e produtiva de estudos. Para relembrar, então, nós, como encarnados aqui, como personalidade encarnada, somos apenas essa pequena parte do nosso espírito, do nosso ser total. Além dessa parte consciente que a gente tem acesso, que são os aprendizados, memórias e vivências dessa existência, nós temos todo um inconsciente, que a psicologia compara a um iceberg. Então, a gente tem apenas acesso à parte que está acima do nível do mar, só a parte que está visível. Existe todo um campo inconsciente que é próximo de 90% a 95% do total, que a gente não tem acesso. E isso não é um arquivo morto. Isso aqui é um arquivo extremamente vivo e atuante, e nos influenciam por causa disso. Ele só é chamado de inconsciente porque nós não temos consciência do que existe lá dentro, do que está acontecendo lá. A gente só sente os efeitos aqui fora. Então, está muito no início o estudo do inconsciente, o estudo do nosso psiquismo. Mas com o que a gente tem acesso até agora, já dá para a gente evitar plantar dificuldades e saber lidar com o que está aí já. Então, para resumir, cada uma dessas vidas passadas é um arquivo, um registro no nosso inconsciente. Nossas vidas passadas, não nossas no sentido do que a gente está vivendo agora, né? É parte do nosso ser total. Então, hoje em dia, eu não sou mais, digamos, aquele que escravizava lá no passado, mas sinto a influência dele ainda de se achar superior em raça, em posição social. Não sou mais o corrupto lá do passado, mas ainda sinto vontade de praticar pequenas corrupções, me achando no direito de fazer isso e criticando e apontando o dedo para os outros que fazem isso. Então, para a gente sempre tem uma desculpa, né? Então, todo esse inconsciente aqui nos influencia em muito. E conforme que a gente vai vivendo nessa existência, essas memórias vão aflorando numa espécie de pedido de ajuda, porque a nossa proposta é retirar cada uma dessas consciências, dessa situação equivocada e trazê-las para uma vivência saudável, para uma vivência em sociedade onde todos possam ter uma vida digna, onde ninguém precise passar mais necessidades e nem sofrimentos.
Então a gente parou aqui no jovem de 17 anos, estudante, inteligente, tinha uma vida confortável e acabou desencarnando por overdose. Os casos vistos nos outros estudos estão disponíveis na página do Facebook, na área de vídeos. Então, quem tiver interesse aí, que não pôde acompanhar, pode ver lá na página do CEPA. Então, vamos iniciar hoje com este caso aqui. Um homem, 27 anos, com acne e muitas manchas e problemas na pele. Então, tinha muitas manchas no rosto, dificuldade de relacionamento com a esposa, que, segundo ele, era autoritária e difícil. Aberto ao atendimento, se manifestou uma personalidade com uma marca em forma de queimadura no rosto, muito agressiva, tinha sido médium na sua existência e foi internada como louca por manifestações de violências da mediunidade. Acabou conseguindo fugir do sanatório, foi capturada e marcaram ela com ferro em brasa no rosto para que, se fugisse novamente, fosse identificada, para que toda a população soubesse, então, que era uma fugitiva do sanatório. Posta em regressão, se viu como um senhor feudal que violentava todas as moças do seu feudo e marcava com ferro em brasa todas as que se recusavam a se entregar para ele. Então, resgatadas todas essas vítimas lá do passado, aquelas moças lá do feudo dele, e também tratado essa personalidade médium que acabou sendo internada como louca, os problemas dele começaram a melhorar, né? Ou seja, começaram a responder aos tratamentos da nossa medicina convencional. Então, um caso bem forte, né? Ou seja, nada que acontece com a gente é azar, é acaso ou é injusto. Tudo que nos incomoda é, na realidade, um pedido de ajuda, um chamado de atenção para algo que necessita ser trabalhado. Seguinte caso, mulher, 40 anos, e também problemas com a pele, parecia ser vitiligo. Então, era casada, com 3 filhos, e há 2 anos começou a apresentar feridas por todo o corpo, sem diagnóstico. Ninguém conseguia diagnosticar o que era aquilo. Iniciado o atendimento, se manifestou um homem com muito ódio da mãe atual, revoltado por ter recebido um corpo dela, a quem odiava. Queria transformar o corpo atual em uma ferida viva para que a mãe se sentisse culpada. Posto em regressão, viu com surpresa que ele, em várias encarnações, tinha sido criatura muito cruel. Carrasco da Santa Inquisição, senhor feudal impiedoso que cozinhava em óleo fervente seus desafetos. Também foi em outra existência coronel de fazenda que mergulhava os escravos rebeldes em tanque de ácido, torturador insensível e outras vivências mais. Percebeu também que ele e a mãe haviam estado juntos em várias encarnações e sempre em posições contrárias, né? Um prejudicando o outro, e na vida seguinte se invertiam as situações, né? Um sofrendo nas mãos do outro. Então, esse problema de pele tanto era a causa do passado, quando ele cozinhava os desafetos lá em óleo fervente ou mergulhava em tanque de ácido, tanto quanto do ódio que essa mulher, não ela de hoje, né? Essa personalidade do passado sentia pela mãe atual, que agora veio devolver a vida, né? É assim que funciona. Se você tira a vida de alguém, depois tem que vir aqui e devolver a vida, como pai ou como mãe. Então, essa parte do passado tinha muita raiva e acentuava esse desajuste orgânico da pele, pelo seu ódio. Queria acentuar aquilo para que a mãe se sentisse culpada, que ela
era culpada de não ter dado um corpo saudável geneticamente para ele. Então ainda continua não tendo motivos para se vingar, ainda queria encontrar um motivo para continuar nessa vibração. Eu sempre falo aqui que a definição de família é uma reunião de ex-inimigos tentando se acertar. Então eram inimigos do passado, já decidiram não ser mais. Então vem uma proposta de se resgatarem, de se entenderem. Mas mesmo não tendo nenhum motivo nessa vida, porque já decidiram se respeitar, tudo isso que foi feito no passado ainda vibra no inconsciente e nos influenciam, se não em atitudes, com reações pelo corpo. Então vai drenando toda essa energia represada lá do passado e acaba sendo drenada para o corpo físico na forma de uma doença, né? Cria um desajuste orgânico por ser uma energia muito deletéria, muito prejudicial. Então ele cozinhava também em óleo ou em tanque de ácidos desafetos, mas ele também passou pela mesma situação. Então essas memórias de quando eram vítima ficam registradas no inconsciente, fica ali um bolsão energético com toda aquela raiva represada do que aconteceu e ele não conseguiu se defender. E isso acaba um pouco explodindo na vida seguinte, quando ele está numa situação favorável, que ele consegue devolver para o outro aquilo que fizeram para ele, né? E isso é um círculo vicioso. Se nenhuma das partes se conscientizar de não querer mais continuar com isso, ficam indefinidamente nesse ping-pong, né? Um faz sofrer, na vida seguinte inverte, né? As posições vão se invertendo. Esse é o mecanismo de aprendizado, pelo menos aqui nesse planeta, né? A gente veio aqui aprender a respeitar o outro, é o enunciado dessa lei lá no Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que a providência divina faz? Ela faz com que as posições se invertam de uma vida para outra, para a gente sentir na pele o que fez ao outro e não querer mais fazer se foi sofrido. Mas quando essa raiva, esse ódio é muito forte, as pessoas demora tempo para que elas queiram iniciar essa mudança, né, esse resgate. Realmente quando estão saturadas, né, quando não aguentam mais, quando veem que não tem jeito mesmo de se livrar do outro, que percebem que ficam cada vez mais atrelados um ao outro, que daí param e decidem se resgatarem. E depois que decidem não ser mais inimigos e se resgatarem, daí vem como marido e mulher, como mãe e filho, pai e filha, e outras situações, mas sempre próximos um do outro. Terceiro caso, um jovem de 13 anos, diagnosticado com esquizofrenia e retardo mental. O alimento preferido, folhas verdes e papel. Bem curioso esse caso. Então, agressivo, inquieto, só aceita comida se for forçado, senão ele não come. Prefere alimentar-se de folhas verdes e de papel. Range muitos dentes o tempo todo. Iniciado o atendimento, verificou-se personalidades, o que a gente chama lá naquele desenho do inconsciente, cada uma daquelas vidas, a gente chama de personalidades. Então, várias delas deformadas e monstruosas, muitas mergulhadas em pavoroso lodaçal, respirando um cheiro nauseante da podridão de um verdadeiro mar de energias em decomposição, junto também com as vítimas e comparsas de outras épocas, que como eles se perderam na rebeldia espiritual. Então, na realidade, aqui eles não estão bonitinhos como estão aqui, né? Depois de perderem o corpo, se uma pessoa dessa continua vibrando raiva, ela acaba se deformando de tal forma e fica envolta naquela energia de
de podridão, uma energia deletéria, prejudicial, tóxica. É isso que o pessoal chama dessa lama do astral, né? Na realidade é uma lama que principalmente as mulheres fazem tratamento de pele com uma lama, né, para desintoxicar a pele, né? Lá no umbral, essa lama é para drenar essa toxicidade que fica aderida ao corpo perispiritual. Não drena toda, só drena a um ponto que a pessoa consegue ter certa lucidez e sair dali para continuar a sua caminhada evolutiva. Então, tratados todas essas personalidades, né? Aí continuou ou seja, quando você encontra um bolsão desses, você faz o resgate de quem está ali, né? De quem já pode ser retirado dali, né? Depois continuou o tratamento e ela viu que em encarnação passada foi uma bela moça explorada por dois empresários do vício, que são os pais de hoje, né? Ou seja, lá atrás desencaminharam, hoje vêm como pais para devolver a vida e uma oportunidade de se reerguer. Então, lá no passado, sexo, aborto, roubo, droga, fumo e álcool eram as principais fontes de renda. Só o dinheiro importava. Exploravam os frequentadores desse bordel, né? Até retirarem tudo o que tinham. Depois que eles não tinham mais nada, não davam mais atenção. E essa moça, depois de um tempo, acabou perdendo a beleza, né? A beleza se foi e ela foi deixada de lado pelos dois que estavam explorando ela. E acabou morrendo com comida envenenada e desprezada também, abandonada. Daí também foi feito o resgate, o esclarecimento e o encaminhamento dessa personalidade. E a partir daí o jovem começou a melhorar. A gente não tem um retorno aqui qual foi a recuperação dele, se foi total ou não, né? Em geral, a esquizofrenia, se for um diagnóstico correto dela, é uma lesão muito grave no psiquismo. Então, dificilmente você consegue uma cura total. Se for uma esquizofrenia que não é real, que só pela análise clínica pareceu ser esquizofrenia e teve esse diagnóstico, geralmente a mediunidade causa muitos desses diagnósticos falsos de esquizofrenia. Então, se é um diagnóstico falso, a possibilidade de recuperação é alta, mas se já existe essa lesão psíquica, vejam bem, não é uma lesão física, não é o cérebro físico que está lesionado. É um problema na estrutura de ego, na estrutura psíquica da pessoa. Ela não tem mais essa proteção do inconsciente. Aqui, ó, essa proteção do inconsciente para o consciente. Quem está aqui consegue ocupar o palco aqui da consciência e ocupam ao mesmo tempo esse palco. Então, o esquizofrênico não tem uma fala lógica, porque um aqui fala de uma coisa e já emenda com outro que fala de outro assunto, e o que ele fala não faz sentido para quem está escutando. Então, realmente, ele não tem uma estrutura mental saudável. Próximo caso, uma menina de 12 anos com cleptomania, né? A vício não é vício, né? De roubo, é compulsão por roubo, né? Então a família estava preocupada já com a menina, com o que ia acontecer com ela, porque ela estava fazendo em casa isso e os pais estavam muito preocupados, não tinha porquê, pela situação confortável em que viviam, né? Então, aberto o atendimento, imediatamente incorporou uma personalidade desconfiada e atrevida.
que roubava os clientes. Aqui, quando roubava os clientes aqui, quer dizer que ela trabalhava também num prostíbulo. Aí ela foi esclarecida que já estava desencarnada há muito tempo. E ela, curiosamente, ela informou que sabia disso. Ela já percebeu que estava desencarnada, mas que tinha uma estranha compulsão, ou seja, ela não sabia como, aquilo era mais forte que ela, que a obrigava a permanecer naquele mesmo lugar, lá naquele prostíbulo, e a se comportar da mesma forma, como se ainda fosse a mesma, ou seja, ela estava presa numa fixação mental na situação em que viveu, mesmo percebendo que o corpo já tinha morrido. Estava prisioneira daquela situação. Quem assistiu no Netflix o seriado Lúcifer, uma parte do inferno que eles retratam que bate com o que a gente vê aqui, que a danação eterna lá do inferno que eles citam, é a pessoa ficar revivendo aquilo que ela mais desejava. E o que aquilo ocasionou, né? Então, se ela desejava muito roubar e aquilo acabou em uma morte violenta para ela, ela fica revivendo aquilo. Se ela traía as pessoas, ela ficava revivendo a situação de ser descoberta, né? Então, ela ficava revivendo aquela situação. E olha o que aconteceu com essa aqui. Ela ficou presa nessa situação em que viveu. Tinha também um espírito atrelado a ela, que não era a personalidade dessa menina, que estava obsediando também a menina. Fora uma vítima dessa mulher lá, do passado, dessa mulher que roubava os clientes, né? Então ele acabou perdendo a família, toda a riqueza que tinha e caiu na miséria. Nessa encarnação estava previsto para que ela, a menina, devolvesse a vida para aquele cliente lá que ela roubou e desgraçou a vida. Então ele estava do lado dela, obsediando, querendo prejudicá-la de toda forma para que ela também perdesse a vida nessa encarnação e que não conseguisse levar adiante. Então aí foi esclarecido para ele, né, como ele estava previsto para nascer dela, que se ele continuasse com esse projeto de vingança, perderia talvez a última oportunidade de se resgatar nesse nosso ciclo evolutivo agora que está se encerrando. E outra oportunidade dessa, sabe lá em quantos milhares de anos, né, para estarem juntos os dois e poderem ter essa oportunidade de resgate, né? Posto em regressão, esse espírito que estava ao lado descobriu que foi ele quem treinou ela para roubar as pessoas descuidadas, numa encarnação bem anterior, quando era filho. Então vejam bem, ele foi roubado por uma prostituta que tirou tudo dele e não pode se achar injustiçado, porque lá no passado ele foi o pai e foi ele que ensinou ela a roubar, a entrar nessa atividade, nessa profissão. Próximo caso é um homem com perda da capacidade visual mesmo após a cirurgia. Então ele fez 2 cirurgias, uma em cada olho, e mesmo após a cirurgia continuou perdendo a visão. Então ele procurou o atendimento para ver se tinha alguma ligação com psiquismo ou com algo de passado, ou de karma. Então, já vi se submetido à cirurgia de transplante de córnea no olho esquerdo e em 2 anos perdeu 40% da visão adquirida com a cirurgia. Então, estava ruim, fez o transplante, melhorou, em 2 anos
perdeu de novo 40%. Ou seja, se a causa não é tratada, o problema continua e não cessa mesmo com intervenção cirúrgica. Por isso a importância de sempre tratar a causa do que a gente está passando, né? Sempre investigar se tem algo de passado. Se tem algo, tratou, a intervenção médica tem muito mais chance de sucesso. O olho direito também, que é o que não fez o transplante de córnea, também perdeu 65% da capacidade visual nos últimos 2 anos. Além de sintomas como inchaço, alergia, secreções, visão embaçada e ardência, dores de cabeça. E, para complicar ainda, começou a sentir angústia e dor no peito, agitação, insônia, dor nas articulações dos joelhos e tornozelos, bruxismo, zumbido nos ouvidos, sangramentos pelo nariz, tonturas, além de outros vários problemas e sintomas. E tem também rejeição à lente de contato. Ou seja, o problema foi se agravando até o ponto em que ele foi buscar ajuda. Ou seja, se tem algo te incomodando, procure resolver o problema, porque senão ele vai ficando cada vez pior, até um ponto em que você não consiga fugir dele, não consiga mais aguentar ele do jeito que está e procure uma solução para aquilo. No início do atendimento aberto ao Evangelho, caiu no capítulo 12, Amar os Inimigos. No início do atendimento, sintonizou uma personalidade dizendo que nada tinha para falar. Não conseguia fazer nada direito, esquecia de tudo, esbarrava em tudo. Estava até pensando em tirar a própria vida, já que não adiantava insistir em realizar alguma coisa, né? Não conseguia fazer nada direito. Informou que trabalhava com imóveis, mas ultimamente estava muito atrapalhado. Tinha 49 anos, era casado e não tinha filhos. E aí, dado a indução para que ele observasse o que aconteceu com ele, porque ele não tinha percebido ainda que tinha morrido, aí ele relata, né? Fui assaltado quando levava valores de imóveis que tinha negociado, né? Retornando para casa no final do dia. E sem pensar no que fazia, entrei por um beco estreito e mal iluminado, visando encurtar o caminho. Relatou que andava muito atrapalhado, como que guiado por um automatismo contra sua vontade, ou seja, ele não sabia por que estava fazendo aquilo, porque nunca tinha ido por aquele caminho. Era perigoso, ainda mais com valores que ele estava carregando, né? E até se desentendendo com pessoas, coisa que não era normal. Falava o que não devia, acusava, ofendia, achando tudo estranho, mas não conseguia ter controle daquele comportamento, era mais forte que ele. Disse que antes não agia assim, era coisa recente, mas já estava fugindo do seu controle. E acabou sendo assaltado no beco, espancado e morto, tendo os seus valores roubados. E foi muito machucado na cabeça, com golpes na cabeça. E relata, curiosamente, que lembrou de um detalhe interessante, né? Eram 2 assaltantes que lhe atacavam, mas ele percebeu um terceiro, de tamanho avantajado e olhar frio, que observava sem tomar nenhuma atitude. Porém, esse terceiro era uma projeção dele mesmo, ou seja, uma personalidade dele mesmo, que detestava ele, queria acabar com a sua vida na tentativa de escapar do atrelamento do cordão, que não sabia o que significava, ele tirava a liberdade de movimentos. O que é esse cordão? Essas memórias de passado ficam ligados a nós por um cordão energético, geralmente ligados na nuca. Então, quem tem problemas de personalidade geralmente tem dificuldade com a nuca, torcicolo e dores no pescoço, na parte anterior. Resumindo, então, essa personalidade estava fazendo de tudo. Ela que estava conduzindo ele para aquele beco, que fazia ele dizer aquelas coisas. Então, ela estava como que incorporando na personalidade encarnada, porque tinha muita força, tinha muita energia e conseguia se sobrepor
à vontade da consciência encarnada. Então, essa personalidade já estava há algum tempo influenciando e levando a falar o que não devia e se conduzir de forma imprudente. Então, foi trazida essa personalidade para a incorporação, porque até então era aquela vida passada quando ele era negociante de imóveis, né? Aí alternou a incorporação, manifestação, para que se manifestasse esse outro, que aparentemente era a causa de tudo, né? Então se revelou numa atitude arrogante, grosseira, autoritária, superior, mostrando seu menosprezo pelas pessoas e ofendendo e desafiando quem ousasse contrariá-lo, impondo-se, enfim, a personalidade encarnada, mais frágil e desatenta. Falou que odiava a parte encarnada atual, como odiava aquela que foi morta, tendo feito de tudo para destruir, mas ainda não tinha conseguido. Informou que era cego de nascença e toda essa raiva foi porque ele já tinha um orgulho muito grande e nasceu cego para quebrar isso. E como cego ele deveria depender da ajuda dos outros para quebrar esse orgulho. E não conseguiu quebrar esse orgulho durante toda a vida, acabou aprendendo a tocar música para ganhar um dinheiro e não precisar pedir esmola. Então continuou alimentando esse orgulho e acabou desencarnando, já idoso, por infecção generalizada, né? A família não aguentou mais a forma rude dele agir e acabou botando ele num asilo. E aí, posto ele em regressão, viu que fora um homem pobre de tudo, um nada, segundo ele. Sentia-se rejeitado porque era um filho adotivo. Foi tratado de forma igual, mas sentia-se diferente, inconformado e ingrato, sempre dependendo de elogios, agradecimentos e agrados. Então, lá nessa vida anterior, quando era um filho adotado, ele não aproveitou a oportunidade que teve. A família o tratou de forma igual, deu oportunidade, mas ele optou pela vitimização, de não aceitar ter sido um filho adotado. Ali já tinha a questão orgulho envolvida, né? E acabou perdendo toda aquela existência e aumentando, potencializando cada vez mais essa vitimização. Então, hoje, o problema de visão estava ligado àquela existência da cegueira lá do passado. Então, confessou no final do atendimento, né, que até hoje não tinha coragem de admitir isso, nem para si mesmo, ou seja, que ele tinha se equivocado, que não tinha aproveitado aquelas oportunidades de resgate. E ele que acabou criando o próprio castigo, né, colocando-se por conta própria nessa triste situação. Então, neste caso, fica claro que as leis divinas não nos castigam nem nos premiam, delegam-nos a tarefa de condutores do nosso próprio destino. Mas, por ignorância ou arrogância, a gente prefere transferir a Deus a culpa das nossas desgraças, né? A Deus a má sorte, mas menos a verdadeira causa, que somos nós mesmos, né? Então, foi esclarecido e a partir daí não mais tentar prejudicar a existência atual. Então, a partir daí, não tivemos retorno da situação do problema nas vistas, mas a tendência é melhorar ou pelo menos não continuar aumentando a dificuldade, né? Ou de uma nova intervenção cirúrgica ter sucesso, né? Então eu passei um pouquinho do tempo, porque esse último caso foi um pouquinho mais longo. Semana que vem a gente dá continuidade nesses estudos de casos, a não ser que me peçam algum outro assunto para trazer aqui. Então vamos encerrando com um passe à distância, nos colocando numa posição receptiva. Essa energia do passe não se ressente da distância, o importante é que a gente esteja receptivo a ela. Então,
Nos colocando numa posição confortável, fechando os olhos, sentindo uma onda de energia descendo por todo o corpo. Drenando qualquer acúmulo de energia densa que esteja prejudicando nosso funcionamento orgânico saudável, ativando a nossa imunidade, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para toda a casa, para toda a residência, para o nosso local de trabalho, para os nossos familiares, pessoas com as quais trabalhamos, nos preparando para mais uma semana de caminhada, que a gente possa ser lá fora a mudança que a gente quer no mundo, que a gente cobre mais da gente mesmo do que dos outros, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de compreensão, de tolerância nesse mundo tão necessitado disso. Que tenhamos todos uma boa noite e uma semana abençoada. Que assim seja.